continuando agora, na página 22, tem a teologia sistemática e sua relação com outras disciplinas teológicas. Agora, na apostila, eu vou falar um pouco sobre algumas outras disciplinas na teologia que estão relacionadas com a teologia sistemática e qual é a relação delas com a sistemática. Lógico, eu vou falar de forma resumida, superficial, mas na intenção apenas de tentar te ajudar a compreender um pouco sobre essas verdades, essas disciplinas e também a importância delas no que diz respeito à teologia sistemática. A primeira aí é a exegese. A exegese é a primeira matéria ou disciplina que faz parte do nosso conteúdo aí. O que é exegese? Está na página 22 à página 24. A exegese é você retirar do texto bíblico o seu ensino. Então o exegeta mesmo, o que ele vai fazer? Ele vai usar regras de hermenêutica bíblica para interpretar o texto. Ele vai usar as línguas originais. O texto não é o texto original, a língua original, que no caso do Antigo Testamento é hebraico e aramaico, e no Novo Testamento é o grego, chamado grego koiné, grego comum. Então ele vai, se ele prega no Antigo Testamento, vai interpretar e fazer uma exegese no hebraico ou no aramaico, e poucas partes em aramaico tem, mas ele vai utilizar esse recurso para entender a gramática, para entender o uso das palavras ali dentro do texto. E é importante dizer que tem muita gente que acha que porque sabe uma palavra em hebraico ou em grego, já sabe fazer exegese. Conhecer apenas o significado etimológico de algumas palavras não significa nada, viu? Tem um monte de gente, eu conheço pessoas que falam hebraico, conversam em hebraico, o hebraico moderno, mas não sabe nada de exegese. Então isso não tem nada a ver no sentido de condicionar, a pessoa sabe hebraico, ela sabe fazer exegese, ou ela sabe grego, ela sabe fazer exegese no Novo Testamento. Há muito mais por trás disso e que eu vou tentar mostrar para você aqui. Mas a exegese, você vai ver aí na página 22 em diante, eu apresento aqui uma pequena estrutura que é exigida normalmente, é uma base apenas, com algumas variações, que é usada nos seminários para ensinar a fazer exegese. Então, só a título de informação, não aqui na aula, não é de exegese, né? Mas apenas para você conhecer. Por exemplo, a primeira parte que um exegeta vai fazer é estudar sobre o autor do texto. Quem é que Deus usou, inspirou para escrever aquele texto. Em alguns casos não é possível saber, mas na maior parte dos casos é possível saber. Isso vai ajudar bastante. Aí, a partir desse momento, dele descobrir ou não quem é o autor do texto, ele vai procurar saber quando o autor escreveu, ainda que ele não saiba quem foi, ele pode ter, a partir de pesquisas, ter uma ideia do possível momento em que o autor desconhecido, como a carta aos Hebreus, a gente não sabe quem escreveu, em qual período provável que ele escreveu aquela carta. Porque isso vai dar a ele uma visão mais histórica do momento em que o autor escreveu, o que o desafiava a levar, que aí é a ocasião da escrita. O que motivou ele a escrever aquele texto? Quais eram os problemas que enfrentavam o autor e os seus leitores originais? E aí tem o destinatário da mensagem, para quem que ele escreveu esse texto, carta, livro, o evangelho, para quem que ele escreveu esse livro? Quais eram, e qual que é a mensagem que percorre todo o livro? Qual é o propósito principal? E dentro desse propósito principal, qual é o propósito do texto que você vai estudar? Depois tem o estudo contextual, que você vai analisar o contexto histórico da passagem. Então, o que estava acontecendo na época, o que está por trás historicamente ali, dentro do contexto histórico daquela passagem, o contexto literário da passagem, antes e depois,
quais os textos que vêm antes ali, o autor está seguindo uma linha de lógica, de construção, que ele vem falando, como eu mostrei para vocês aqui superficialmente em Efésios. Mostrei para vocês uma visão do que Paulo vem falando na primeira parte, na segunda parte. Isso é uma pequena informação que eu dei, mas ajuda a entender um pouco da estrutura da carta, da passagem. E aí você monta essa estrutura do texto, do contexto. E aí, por último, é o terceiro capítulo, na página 23, de uma exegese, você vai fazer análise e tradução do texto. Então vai traduzir o texto literalmente. Isso eu estou falando de uma forma bem técnica, no caso de alunos de seminário, e um pastor deve fazer isso para ensinar a igreja. E saber o gênero literário da passagem. É um livro, a passagem é narrativa, a passagem é um mandamento, a passagem é uma profecia, a passagem é uma parábola, a passagem é parte do evangelho, a passagem é poética e assim por diante. É uma carta, porque o gênero literário, você tem que entender o gênero literário para interpretar a passagem. Você não pode interpretar aquela passagem sem considerar o gênero literário. Você não pode interpretar um mandamento como você interpreta uma narrativa. E vice-versa. Não pode interpretar uma parábola como você interpreta uma profecia. E assim por diante. Cada um tem os princípios hermenêuticos. Aí, pastor, mas onde tira essas... Quem inventou essas regras de interpretação? Na própria Escritura. Se você pegar o Novo Testamento que interpreta o Antigo, você vai ver os apóstolos, Jesus usando essas regras de interpretação, respeitando o gênero literário dessas passagens. E aí tem a estrutura do texto, as palavras mais importantes do texto, os aspectos gramaticais, a mensagem para a época, a teologia do texto. Ficou claro agora que não adianta saber só umas palavrinhas em hebraico e em grego para fazer exegese? Quando você faz exegese, você utiliza outras disciplinas, aí que entra a sistemática. Embora a exegese essencialmente é você tirar do texto o seu ensino, você utiliza na exegese geografia bíblica, por exemplo. Você vai saber como que era a região lá na época, o deserto, o monte, o Monte Horebe, o Rio Jordão, a localização de Judá, Jerusalém, ali dentro de Judá, o Reino do Norte, o Reino do Sul, a Síria, a Babilônia, e assim por diante. Você tem que ter uma noção geográfica, você tem que ter uma noção histórica dos impérios, que a Bíblia fala, egípcio, Império Assírio, Império Babilônico, Persa, Medo-Persa, grego, romano. Se você não tiver a noção disso na sua cabeça, entendendo a sucessão de impérios e a política de cada império, de domínio, tudo isso está dentro da Escritura. Você não vai entender o texto. Você está usando geografia, você está usando história, você está usando arqueologia nesse processo, você está usando o conhecimento de línguas originais, você está usando o próprio português também, porque embora você vá usar, um exegeta vai usar o texto, a língua original, o português faz parte também, até porque você vai ler outras coisas e vai te ajudar a interpretar em português. A teologia bíblica, que eu vou falar daqui a pouco, a teologia bíblica é fundamental para o exegeta, porque ela te dá a visão do todo. Qual é a relação da teologia desse texto com a teologia desenvolvida em toda a Escritura? Se há muitos irmãos que têm muito conhecimento de línguas, arqueologia e tal, mas erra demais na interpretação do texto, justamente por não considerar essas outras disciplinas e não ter uma mente formada na teologia bíblica. Aí a sistemática está dentro disso, porque a teologia sistemática, ela te dá cercas teológicas. Até ouvi uma vez de um professor meu, que ele disse algo muito interessante. Quando você pega, por exemplo, as pregações de Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, foi um grande pregador do passado, chamado príncipe dos pregadores,
e realmente ele foi um grande pregador usado por Deus. Se você pegar as pregações de Charles Spurgeon, ele usa muita alegoria. Aí ele não era um expositor no sentido, pregação expositiva, de método do texto. Mas Spurgeon, ele não falava heresia. Por quê? Embora ele às vezes interpretava alegoricamente, aí sim era um erro o texto, mas nas suas afirmações teológicas, nas pregações, ele não cometia graves erros porque ele tinha uma mente teológica muito boa. Então a teologia sistemática na cabeça de Spurgeon, a teologia bíblica na cabeça de Spurgeon, dava a ele a condição de não cometer esses erros graves nas pregações. Então eu diria que a teologia sistemática, na relação dela com a exegese, ela ajuda o exegeta a não fugir, não sair da cerca de segurança. Agora, essa cerca de segurança não é inspirada. É lógico que ela pode ser questionada. Porém, é uma cerca construída há 2000 anos. Então eu acho um pouco difícil, sendo bem irônico, alguém no século XXI ter a mente mais brilhante do que esses 2000 anos de teólogos que a teologia vem sendo aprofundada. Não significa que eles não erraram, mas teve muitos outros depois deles para corrigir os erros. E então escolas foram criadas a partir disso para corrigir erros. Então eu vou dizer uma coisa para você, o seguinte: não existe nenhuma verdade teológica que será descoberta por algum grande teólogo brilhante no século 21, 22, 23, seja qual nós tivermos ainda até Cristo voltar, que nenhum teólogo viu até hoje. Então para que nós estudamos teologia, pastor? A teologia ela está sempre sendo aperfeiçoada, mas o que eu quero mostrar para você é que os teólogos sérios, eles não vão construir verdades que ninguém na teologia em 2000 anos descobriu. Eles vão aprofundar aspectos verdadeiros que esses teólogos do passado desenvolveram superficialmente, porque eles tinham outros para desenvolver mais profundamente, e agora, provocados por heresias do nosso tempo, nós estamos desenvolvendo. Não sei se eu consegui ser claro. Vou tentar ainda na intenção de ser mais claro ainda e prático. Nós hoje vivemos ataques da teologia da prosperidade, não é? Os teólogos do passado não viveram a realidade desses ataques como nós vivemos. Eles viveram outros ataques, alguma coisa semelhante, mas nada igual, exatamente igual à teologia da prosperidade, pelo menos que eu tenha conhecimento. Então essa teologia da prosperidade nos desperta a quê? Desperta os teólogos. Eu não sou um teólogo, eu sou apenas um professor de teologia, e simples professor de teologia. Mas os teólogos mesmo, como esses assim, o Frank Ferreira, como Gruden, como foi Rod, e assim por diante, esses são teólogos. Esses homens foram e são provocados, vamos pegar os que estão vivos, né, porque o Rod já morreu, pegando esses teólogos, Weber Carlos de Campos e assim por diante, pegar esses teólogos atuais, reformados, eles são Piper, são despertados a desenvolver uma teologia mais aprofundada sobre a soberania de Deus, sobre a nossa condição diante de Deus, a antropologia bíblica e assim por diante, provocados pelas heresias do momento. Mas eles não estão inventando uma nova verdade teológica. Isso é seita que faz e herege. Eles estão subindo nos ombros desses crentes do passado, esses teólogos, e desenvolvendo mais. Porque aqueles teólogos do passado tinham outras lutas e desenvolveram mais aspectos daquela época que eram provocados.
nesse sentido, a heresia é uma bênção para a igreja. Por quê? Porque a heresia é um meio que Deus usa para provocar a teologia a ser desenvolvida. Então os hereges, eles surgem para Deus provar a igreja e também para desenvolver a teologia. Então é uma provocação teológica que Deus faz. Espero que tenha ficado claro até aqui. Os irmãos podem dar um joinha aí para eu ter certeza que estão acompanhando bem. Nós já falamos da exegese dentro da ligação dela com a sistemática. Ela é importante porque é a exegese que vai dar base para a sistemática. Mas a sistemática construída depois da exegese, ou seja, fruto de exegeses, a sistemática. Obrigado pelo joinha aí, viu? É porque eu preciso saber se vocês estão vendo. Então tá claro para vocês aí. Olha lá. Então veja só, vamos terminar o raciocínio aqui da exegese com a sistemática, para não ficar nenhuma dúvida. A exegese é que é a base da sistemática. É a base de tudo aí. Agora, uma vez que a exegese construiu a boa teologia sistemática, então, o que acontece? Você tem uma sistemática amadurecida, uma sistemática desenvolvida por 2000 anos. Então, conhecendo isso, te ajuda a ter aquela cerca teológica para você evitar de precipitar e achar alguma coisa na Bíblia que não tem. E achar que você é o exegeta do século que viu o que ninguém nunca viu antes. Então, esse é o ponto que eu quis mostrar para vocês aqui. Agora, na página 24, vai falar da relação da teologia bíblica. A teologia bíblica, eu sou apaixonado pela teologia bíblica, tanto quanto pela teologia sistemática. Parece estranho para muitos dizer isso, porque existe uma briga muito grande entre teólogos bíblicos e teólogos sistemáticos. Então você vai encontrar professores de seminário, de instituições teológicas, eu tive um professor assim, que era teólogo bíblico, é professor de teologia bíblica, mas odeia sistemática, ou que é sistemática, odeia bíblica. E eu não vejo nenhuma dificuldade da relação das duas. E tenho professores também que não veem essa dificuldade. Por exemplo, Dr. Mauro Meister, que é um professor que eu tenho no mestrado, e ele é teólogo bíblico. E ele não vê nenhuma dificuldade da relação da teologia bíblica com a sistemática. O Dr. Heber Carlos de Campos, que é o pai do Dr. Heber Júnior, Dr. Heber Carlos de Campos é o nosso maior teólogo sistemático no Brasil, na minha opinião, também não vê essa dificuldade. Então, estou dando boas referências aqui para vocês. A teologia bíblica, o que é a teologia bíblica? A teologia bíblica, a base dela é a exegese. Então, o teólogo bíblico, ele vai tirar a teologia bíblica da exegese dos textos. Todo texto tem ali um ensino teológico. E aí, o teólogo bíblico vai ver na revelação toda a progressividade, é um termo que eu gosto bastante, quem me conhece sabe disso, a progressividade da revelação. O teólogo bíblico ele não olha só a teologia no texto específico, mas ele olha a relação daquela teologia no texto com o restante das escrituras. O olhar dele é toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse. Ele não vê apenas... Quer ver um exemplo claro disso, de não uso da teologia bíblica? Por exemplo, se você pegar a maioria dos evangélicos, professores e pastores evangélicos, você vai ver que quando fala de escatologia, o que é escatologia? É a doutrina das últimas coisas. O que eles vão usar como base para fundamentar a escatologia? É Apocalipse e Daniel. Apocalipse e Daniel é sempre só ele usado.
Mas o teólogo bíblico, ou quem conhece teologia bíblica, sabe que não é isso, não é verdade. A escatologia começa em Gênesis. Por exemplo, quando Deus fala que criou o mundo em 6 dias, no sétimo descansou, o sétimo dia ali, que é o cessar da sua obra, em Hebreus 4 interpreta como apontando para o dia do descanso, escatologia. Quando você pega Gênesis 3,15, que fala, só uns exemplos assim, quando você pega Gênesis 3,15, você vê lá que a promessa é que a semente da mulher esmagará a cabeça de Satanás, que é Cristo, semente da mulher. Aí você vai lá para Romanos 16, 20. Paulo fala que em breve o Deus da paz esmagará debaixo dos vossos pés. Está citando o quê? Gênesis 3,15. E está falando em breve esmagará quando? Quando Cristo voltar. Escatologia. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse. Gênesis começa com um jardim plantado no Éden para habitação, para comunhão do homem com Deus, e termina a escritura com uma cidade edificada por Deus para habitação e comunhão perfeita. Então, é só alguns exemplos. A teologia bíblica trabalha esse todo, essa visão toda da escritura. Quando o Senhor Jesus, por exemplo, um exemplo claro disso, quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele a caminho tinha 2 discípulos a caminho de Emaús, ele andou com eles, os discípulos não o reconheceram e tal, e aí Jesus aí se revela a eles, Jesus expõe para eles, desde Moisés e os profetas, sobre ele, o que Moisés e os profetas falaram acerca dele. Naquele momento, Bíblia só era o Antigo Testamento, o Novo não estava ainda, não tinha sido escrito nenhum livro ainda do Novo Testamento. Então ele citou toda a Escritura, começando de Moisés. Moisés é o quê? É o Pentateuco nosso, nós chamamos de Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Para o judeu ele chama Moisés ou Lei de Moisés. Ele começou de Gênesis e foi expondo para eles tudo o que se falava acerca dele para mostrar que estava cumprindo isso. Isso é escatologia. Então, para você ver o quanto que é míope a visão de quem não enxerga a Escritura como um todo. E a teologia bíblica então, ela faz isso. A teologia bíblica, ela tem a revelação bíblica, ela tem 4 aspectos fundamentais. Eu vou só comentar sobre eles, porque aí eu estou querendo me empolgar já com a teologia bíblica e o nosso assunto é teologia sistemática. Mas vamos lá. A teologia bíblica, a revelação bíblica, ela é adaptável, ela é progressiva, ela é histórica e ela é orgânica. O que isso quer dizer? A revelação na Escritura, ela é adaptável no sentido de que você vai encontrar símbolos, tipos, analogias, alegorias, linguagens e assim por diante, que são meios de linguagem que Deus usa, adaptável ao nosso entendimento, para que nós possamos conhecer o que Ele quer dizer. Então Deus se adapta à nossa linguagem, com essas figuras, símbolos e tal, para a gente poder entender. Ele se inclina e fala para a gente poder entender. É igual você vai falar para uma criança uma verdade, algo. Você tem que adaptar a linguagem para entender dentro do contexto dela. Então Deus adapta a sua linguagem na Escritura para nós entendermos a revelação. Ela é progressiva porque, como eu mostrei, dei o exemplo de Gênesis 3,15 e vai se desenvolvendo a semente da mulher, vai mostrar que ele é sumo sacerdote segundo Melquisedeque, vai mostrar que a semente da mulher, que é Jesus, é descendente de Davi, é rei, profeta, sacerdote. Isso vai ampliando progressivamente até Cristo vir, encarnar e cumprir o seu plano redentor. A revelação ela é histórica porque ela ocorre no tempo. Então é no tempo que ela ocorre e nós temos o registro dessa revelação de Deus no tempo. E ela é orgânica porque é algo dinâmico, desenvolvido na história e no tempo. Então essas verdades ditas por Gerhard Voss, que é um teólogo bíblico, mostra que a teologia bíblica, Gerhard Voss diz assim que a teologia bíblica é um processo de autorrevelação de Deus registrada na Bíblia. A teologia bíblica lida
com o processo de autoavaliação, autorrevelação de Deus. Quer dizer o seguinte, a teologia bíblica ela vai trabalhar sobre essa revelação que Deus faz de si mesmo e que foi registrada na Escritura. Porque há muitas outras coisas que Deus fez e falou que não estão na Escritura. O que nós temos na Escritura é o que é necessário sabermos. Prova disso que João termina o Evangelho dizendo que Jesus ensinou muito mais coisas que, se ele fosse registrar, não caberiam em todos os livros da terra. Então, eu uso essa ideia aí para mostrar que Jesus fez muito mais coisas, mas ele escreveu aquelas para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Então, essa agora a pergunta que não pode calar, se você fez, o que isso tudo tem a ver da teologia bíblica com a teologia sistemática? A teologia bíblica é fruto das exegeses e dessa unidade da Escritura progressiva, como eu mostrei. E a teologia bíblica, então, será a base para a sistemática, juntamente com as exegeses. Então, um bom teólogo bíblico, um bom teólogo sistemático, melhor dizendo, ele vai utilizar da teologia bíblica e da exegese para desenvolver a teologia sistemática. Porque a boa teologia sistemática não é fruto de uma filosofia humana, mas é fruto de uma reflexão acerca da Escritura. E para ser assim, precisa ser fruto de exegese e teologia bíblica. Alguns bons exemplos que eu dou para você que eu acho que usa bem isso é, por exemplo, o Bavinck, Herman Bavinck. Tem aí uma coleção dele da teologia dogmática reformada, é assim um pouquinho caro os livros dele. Um está servindo aqui para a câmera, mas eu vou pegar um aqui para vocês. Esse aqui, ó, são quantos volumes? São 4 volumes desses. Trabalha cada ponto da sistemática, mas aqui já dá para vocês terem uma boa noção. Se você quer aprofundar, Bavinck é, de fato, na minha opinião, que eu tenho contato, é o melhor livro de sistemática. E ele vai fazer bem isso, de usar bem os textos bíblicos de forma exegética. Outro que eu recomendo, que é do nosso país, que é o Dr. Heber Campos, de Carlos Campos. Ele vai desenvolver bem essa questão da teologia, ele trabalha bem os textos, e tem vários livros dele, O Ser de Deus, tem agora o Eu Sou, que é um livro de prolegômena, que é justamente a introdução à teologia sistemática, e tem outros como o Gruden também, que é bom, o Rod, que é excelente, o mais conhecido é o Berkhof, né? O Berkhof é bom, mas não... eu acho que ele peca um pouco nessa questão de usar mais a teologia bíblica e a exegese a esses que eu considero melhores do que Berkhof. Mas só para vocês entenderem, eu estou aproveitando, dando indicações aqui para você formar a sua biblioteca.